Mais um domingo, mais um diário de cura. Sou Adriana de Holanda e vamos ao tema de hoje, que é apego nos relacionamentos. E o tema específico de hoje traz a questão do apego focado no controle, não é? Quando ficamos apegados a uma situação ou a uma pessoa, vamos aqui falar de pessoas, porque é um tema mais difícil da gente elaborar, porque nos processos terapêuticos, por exemplo, a gente se depara com um determinado discurso que é o seguinte: como que eu vou pensar positivo, que um relacionamento vai dar certo, que a outra pessoa vai escolher algo que na minha visão, né, ou na visão do paciente, é o mais interessante, é o melhor, se aquela pessoa ela tem livre-arbítrio, ela pode escolher não melhorar nos relacionamentos, ser uma pessoa que a gente considere que não vai despertar para uma relação harmoniosa. Então, esse é um estudo que a gente vai fazer hoje, nesse diário de cura, que é bem legal, que é sobre esse apego, a gente ficar querendo e vivenciando essa história de que o outro é o responsável por uma relação não dar certo ou não estar de uma forma equilibrada de acordo com a nossa visão. Pois bem, e aí eu vou falar muito para as mulheres, tá? Independente se você tem uma relação que seja homoafetiva, heterossexual, enfim, eu quero falar mais pro feminino, porque é na clínica que eu trabalho, eu lido muito com as temáticas do feminino. Então, para mim, é, claro, mais bacana falar dessa perspectiva, dessa experiência, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Um aspecto que eu observei, né, e que eu tenho trabalhado com os pacientes nos processos terapêuticos, é sempre trabalhar com a questão no auge do sofrimento, não consigo esquecer aquela pessoa, não consigo esquecer o que aquela pessoa me fez, não consigo vislumbrar uma possibilidade de transformação nessa relação ou naquela pessoa ou até em si próprio, né? Quando o nosso pensamento está atrelado, está apegado a uma situação que a gente não consegue transformar, embora a gente diga que consegue, embora a gente tente, queira, né? Quando ele fica atrelado a essa situação, é o que a gente chama de apego. A gente fica apegado à situação ou a pessoas, né? Hoje estamos falando disso, mas tem pessoas que ficam apegadas a objetos, a lugares, né? A memórias, a pensamentos, tá? Mas hoje a gente vai falar especificamente em relação ao relacionamento, né? As relações, principalmente as relações afetivas com caráter sexual envolvido. Relacionamentos amorosos românticos, né? Ou paixões que tenha trocas sexuais ou o desejo de uma troca sexual. Então, qual o ensinamento, né, dos processos de cura, das pessoas que conseguem soltar, se desprender de ficar apegado a uma situação específica com uma pessoa específica? E geralmente uma situação de mágoa ou de não ter acontecido aquilo que queríamos do jeito que queríamos ou que esperávamos que acontecesse, tá bom? Quando você fica apegado a isso, a esse sofrimento, e aí você diz assim, ah, mas fulano fez isso comigo, ah, mas ciclano fez aquilo comigo, mas foi isso que aconteceu, isso não é justo, isso é aquilo, né? Você está colocando para fora de você, para o outro, né? Para o que o outro te fez, para o que o outro, né,
deixou de marca na sua vida, como se você não tivesse nenhuma interferência sobre aquilo. E nos processos de cura, quando a gente vai chamar o paciente a se perguntar, meu gatinho ali atrás, esse é o chururu. Oh. Então, quando você vai perguntar ao paciente qual é a sua o seu aprendizado, o que você acha que é a sua responsabilidade por essa relação não ter caminhado da forma como você gostaria, ou da transformação que você gostaria de ter visto na outra pessoa a qual você reclama, que não te valoriza, ou que não te respeita, ou que não te escuta, seja lá o que for, né? Quando a gente diz que é do outro essa responsabilidade, né? Eu tô me separando porque o outro não mudou, não me respeitou, enfim. Você coloca toda a sua energia naquilo que não deu certo, naquilo que você já esperava, embora você racionalmente quisesse que as coisas dessem certo, no fundo, você emanava uma energia de que o outro era incapaz de se transformar. Então as pessoas já têm as suas próprias dificuldades, cada ser humano já tem a sua própria dificuldade em realizar suas transformações. E o que muitas vezes nós, mulheres, como desconhecemos o nosso poder mental, nosso poder de transmissão de energia, né? De frequência energética, de energia, de acreditar, né? Daquilo que a gente acredita, a gente vê realizar, e o homem ele é receptivo a isso, né? E aí eu tô falando de relações heterossexuais, que até o momento são as que eu tenho cuidado, mas você tira você mesma do centro de poder da sua vida. Então somos ensinadas há séculos e séculos a não identificarmos esse poder em nós. E daí a gente acha que né? Não é porque os homens são assim, não é porque a coisa funciona assim, não porque as pessoas não mudam, não porque aquela pessoa não, ela jamais vai se transformar. Olha, a pessoa é uma pessoa vulgar, é uma pessoa de baixa frequência, uma pessoa que, enfim, né? A gente vai julgando aquela outra pessoa e vai jogando, todo julgamento traz um julgar, né? A gente vai julgando e jogando para cima daquela pessoa uma carga, né, das nossas energias, né? E aí a gente fica naquele conflito. Mas eu queria tanto que a gente tivesse uma relação mais harmoniosa, mas essa relação mais harmoniosa ela nunca chega porque lá a sua intenção é: eu sei que aquela pessoa não vai mudar, que eu vou salvar aquela pessoa. Então cada um de nós vai tendo um padrão energético, um padrão mental que a gente vai jogando ali, né? Para as relações que a gente vai estar tendo, construindo, né? De acordo com esse padrão que está lá, às vezes vem de muitas vidas passadas, né? E aí, no finalzinho desse vídeo eu vou falar um pouco de como que a gente pode mudar esse padrão, né? Como que a terapia, né, ela ajuda, e o autocuidado, cuidado de si também ajuda, a observação de si mesmo. Bom, então, esse é um primeiro dado. A gente desconhece o nosso poder de projetar, de jogar e julgar o outro, né? A gente, muitos pacientes se envolvem, né? São atraídas por alguma coisa, por algum né, algum aspecto daquela pessoa, e conforme você vai conhecendo aquela pessoa, eu já fiz um vídeo sobre isso, falando da entrega ao impulso sexual, né? E aí depois que você conhece a energia daquela pessoa, aí vai né, algo que precisa de tempo, né? Então quanto mais a gente equilibra essa energia de sexualidade, de autoconhecimento, de conhecer outro, mais a gente sacraliza essa relação, mas a gente pode construir uma relação mais harmoniosa, tá? Então, assim,
voltando à questão do apego e dessa transferência de pesos e de desqualificar o outro, né, principalmente nos relacionamentos ou familiares, né, assim, a gente vai desqualificando esse outro no lugar dele e a gente vai jogando esse peso para pessoas que a gente já vai entendendo, poxa, aquela pessoa tem dificuldade nisso, 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 e aí a gente vai cada vez mais alimentando. Não, eu duvido que fulano vá conseguir se transformar, essa pessoa é assim, assim, assado, e aí começam aquelas brigas terríveis, aquelas disputas, aqueles jogos todos dramáticos e de muito sofrimento, né? Porque as pessoas às vezes, né, já têm filhos, já estão casadas, já estão numa relação, já construíram um monte de coisas juntos, e aí começa aquele dilema todo. Então, assim, né, o que isso mostra pra gente, né? Quando a gente joga essa questão pro paciente de novo, assim, tá, mas e você nessa história toda? O que você realmente acreditou alguma vez que aquela pessoa que você conheceu agora os defeitos dela, né, você já se envolveu, já trocou, já está vinculado, né, e todos nós temos defeitos, você realmente acreditou alguma vez que aquela pessoa pudesse se transformar, ou você ficou o tempo todo jogando na cara daquela pessoa, seja com seus pensamentos, seja com suas palavras, que ela não ia se transformar, que você não de fato não acreditava na transformação dela, até para isso ser um sustentáculo, né, de controle dessa relação, né, ou de controle para que você seja a salvação daquela pessoa, ou de controle para dizer, tá vendo? Você é assim mesmo, né? Então a gente alimenta relações de dores e sofrimentos e reclamações, né? E isso tem tudo a ver com a nossa energia, né? Com aquilo que a gente está também colocando o outro com os nossos pensamentos, né? Naquele lugar de sofrimento. E não confiar que o outro seja capaz de uma transformação é também desconfiar da nossa própria transformação, de que a gente possa mudar esse padrão, de que a gente tem esse poder, sim, de emanar coisas boas para as outras pessoas, de ver que o impossível pode ser possível. Às vezes você pensa assim, é impossível aquela pessoa mudar, é drogada, é viciada, é isso, é aquilo, aquilo outro, é cheio de defeitos, é cheio de mais qualidades, de uma pessoa mentirosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa aquilo outro, e toma-lhe julgamento, toma-lhe jogar mais ainda essa energia para cima da vida da outra pessoa. Quando tem trocas sexuais, afetivas, né, ou casais, isso é muito mais intenso, porque você joga com toda a sua energia, com toda a sua ancestralidade, né? A gente já fez vídeo sobre isso, falando de que as trocas sexuais, elas trazem essa carga energética kármica, né, histórica, uma memória inconsciente, uma energia muito antiga entre as pessoas. Então, assim, essa troca, esse julgar o outro se torna ainda mais poderoso, tá? E aí, como é que a gente faz para transformar isso, né? Então, assim, primeiro entendendo que a gente tem o poder de transformar e mudando esse padrão, né, de apego ao sofrimento, de apego a ficar jogando para cima do outro, julgando o outro, a responsabilidade total para as coisas não darem certo, não serem harmoniosas, né? Certo no sentido de harmonioso, não de moral, né? Então, o eixo da vida dessa relação, de uma relação mais saudável, ela vai estar sempre fora de você. Vai estar sempre no outro que não fez aquilo, no outro que age assim, assim, assado, no outro que não é uma pessoa, né, da qual você se decepciona constantemente, da qual você não consegue ter expectativas mais felizes e que aquela pessoa possa realmente se transformar. E aí, de fato, você vai constatar isso na sua realidade, né? Então, assim, a primeira coisa é mudar esse padrão de ficar ressaltando a sua sombra, que não vê a sua luz,
que não deixa a sua luz, aquilo de bom, ser derramado, ser jogado, né? Quase que como bênção mesmo, para cima das pessoas que você ama, para as pessoas que você acredita, né? Que elas possam se transformar, sim, né? Elas possam ter essa transformação. Então é preciso romper, né, essa relação com a sombra, romper esse lugar de relação com a sombra, tá? E essa falta de confiança que a gente tem, né, no outro mudar, reflexo dessa nossa falta de confiança em nós mesmos, nesse poder que a gente tem, que a gente deveria desenvolver cada vez mais e mais, de ser positivo, de ser proativo, de não ficar achando que está fora de você. Não que você vai controlar as escolhas das outras pessoas, você não vai controlar as escolhas das outras pessoas, né? E é justamente isso que se trata, né? Eu não vou fazer com que uma pessoa não me traia, né? Mas eu posso, se eu limpar esses padrões mentais, né, emocionais, de que eu vou ser traída, eu vou ser roubada, não sei o quê. Não, eu já sei que aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, eu já esperava isso de você, parará, você vai ver, né? Você vai ver acontecer essa dinâmica, né? Ela vai a vida vai te mostrar que tá aí em você, né? Então, assim, essa é uma das coisas muito, muito difíceis da gente fazer no tratamento, é a pessoa retomar esse poder dela, de realmente acreditar que pode mudar esse padrão e de que pode positivar os seus pensamentos e vai constatar isso. Tem exercícios pra gente fazer isso, né? A quebra desse padrão, então, por que é difícil esse exercício? A quebra desses padrões, principalmente quando eles são de vidas passadas, de memórias inconscientes de vidas passadas, ela é difícil porque ele leva tempo, é lento, né? Pensa você quebrar um padrão que é de muitas e muitas vidas, né? É preciso terapias integrativas, ou seja, que vai trabalhar corpo, mente e espírito ao mesmo tempo, né? E é muito importante que você tenha generosidade consigo mesma, de entender não como culpada, de se entender não como culpada nem como vítima, né? Nem de si mesma, nem do outro, mas saber que você está num trabalho de limpeza e de autocuidado para você retomar o seu poder de pensar positivo, de se sentir merecedora, de que o outro também mereça, né, a chance que todos nós temos nessa vida e todos os dias que acordamos de querer o bem, ir na direção do bem, né? Se a gente perde essa esperança, não como controle, não porque eu quero que o meu companheiro fique bem, porque aí ele vai ficar comigo o resto da vida, apego, tá? Então você não deve, né, não é positivo querer controlar a vida do outro, o resultado que vai ser para si, porque isso também é apego, porque eu quero pra mim. Aquela pessoa só pode ficar maneira se ela for ficar comigo, né? Se ela for seguir a vida dela longe de mim, não, aí não é só se ela for ficar sob o meu domínio, né? Assim, né? Então, assim, muitas de nós mulheres, assim, caímos nessa dinâmica com nosso próprio emocional, com nosso próprio mental, por conta dessa história de eu vou controlar, né? Que aquela pessoa, né, fique dentro dos meus parâmetros, dentro do meu domínio ali, né? E às vezes a gente acha que está sendo vítima das circunstâncias, vítimas do que o outro está fazendo. E muitas vezes o outro está refletindo na gente essa dinâmica que a gente tem. Às vezes a pessoa te traiu e aí você foi atrás daquela pessoa, e aí você foi atrás daquela pessoa, às vezes para se vingar dela, às vezes para, né, ter uma relação de manter esse elo de sofrimento, manter esse elo de apego com o controle do outro. E o controle do outro é uma falta de controle
sobre si, sobre o seu poder. E aí você fica inseguro, falta de confiança em que o que é do seu caminho em abundância de bem, de amor e de vibração e de harmonia é do seu caminho, que você não precisa disputar isso nem com seu companheiro, nem com todas as outras mulheres do mundo, que você não precisa entrar numa briga com o masculino, com o feminino, quem pode mais ou menos, né? Que essa luta entre a luz e a sombra é com nós mesmas, né? E isso requer muita generosidade. Primeiro, para você admitir, não, eu tenho esse padrão de egoísmo, de avareza, de controle, de querer que o outro fique daquele jeito, porque eu quero que seja assim, assim, assado, que tem que ser do meu modo, e etc e tal, né? Cada um vai ter a sua, né? Todo mundo vai ter a sua neura aí, a sua paranoia aí, né? Mas o apego também quer dizer dessa covarde. A gente, porque a gente fica no medo, né? A gente fica no medo, e o medo tem a ver com em geral, elos de covardias e de violência, de autoviolência, né? De autoviolação, assim, da sua possibilidade de ser feliz, de ver a pessoa se transformar sofrimentos em felicidade, em aprendizados, né? Então é uma que se funda nesse medo, né? O medo de perder o controle sobre a vida de outra pessoa, se é que você não tem nem sobre si mesmo, né? Você quer controlar a vida do outro, tá? E desapegar, né? Tem a ver com amar a si mesmo e confiar que o que é bom e positivo e belo e grandioso vai chegar na sua vida, porque justamente você está entregando, né? Você está se rendendo ao não sei, que a gente já gravou um vídeo também sobre o poder do não sei. Deixa que o outro faça o processo de cura dele, né? Já cabe ao outro ter que se transformar, ter que rever seus defeitos. Faça isso por você mesmo e entrega os resultados. Se aquela pessoa vai estar junto com você, se a pessoa vai caminhar separadamente de você, entrega esse resultado, porque isso é um ato de coragem, né? E coragem é agir com o coração, saber que teu coração está pleno, está cheio, está abundante, você está fazendo o melhor de si, dando o melhor de si, inclusive desejando o melhor de si para as pessoas que estão do seu lado, para as pessoas com as quais você realmente ama, e não está apegado ao controle daquela vida. Meu filho tem que ser dessa forma, meu companheiro tem que ser dessa forma, meu chefe tem que ser dessa forma, né? Então, menos controle é menos autossabotagem. Menos controle é mais coragem de se amar. Fica a dica do Diário de Cura, aqui é Adriana de Holanda. Até o próximo domingo.